Compreender verdadeiramente o mundo e a si mesmo tem uma importância não apenas intelectual, mas também prática. Afinal, crenças mais desejos é igual a ações. No Instagram, geralmente na quinta-feira, nos chamados TBTs da vida aí, eu costumo postar algumas fotos que eu chamo de TBT fotos e frases. Por que isso? Porque olhando para a minha vida, eu percebo que tem fotos e frases que a marcaram de uma maneira, eu diria, muito intensa. Recentemente eu até postei uma que lembrava justamente essa frase que eu acabei de dizer, e aí é interessante que um amigo postou lá, olha, não entendi nada, mas ficou legal pela foto. Eu até brinquei dizendo que se ele me pagasse a cerveja, eu explicaria a frase. Quando eu digo que compreender verdadeiramente o mundo e a si mesmo tem uma importância não apenas intelectual, mas também prática, eu quero dizer o seguinte: se você olhar para a sua vida, você vai perceber que todas as suas ações são motivadas pelo que você acredita e pelo que você deseja. Ou seja, sempre vai ter a ver com crença e desejo. E aí, se você não leva em consideração a verdade e o bem, você pode acreditar e desejar coisas que são falsas, que são mentirosas. E evidentemente, acreditando em coisas falsas e mentirosas e desejando-as, você vai agir de maneira, sem dúvida nenhuma, equivocada. Então, por isso a importância de se compreender verdadeiramente a si mesmo e o mundo, e de se desejar o que é bom, verdadeiro e belo. Continuando com os nossos vídeos sobre a verdade e as suas implicações, nós hoje vamos ter que abrir um pequeno parênteses para falarmos um pouquinho sobre a moral, a ciência chamada moral. Evidentemente não temos aqui o objetivo de descer a detalhes, quem sabe num futuro próximo aí eu desenvolva um projeto que poderíamos chamar de O Bem e Suas Implicações, aí sim vamos trabalhar melhor a ciência chamada moral, essa ciência normativa, e aí a gente desce a mais detalhes. Mas falando de moral de uma maneira panorâmica, lembrando a máxima da moral, faça o bem, evite o mal, é importante distinguir a moral geral da moral especial ou aplicada. Quando se fala de moral geral, você está falando da busca dos princípios universais, do juízo que fundamenta o valor das ações morais ou dos primeiros princípios da moral. Quando você fala de uma moral especial ou aplicada, você está falando dos princípios sendo aplicados de diversas formas, nas diversas dimensões da atividade humana. Quando você fala de moral geral, você vai estudar, por exemplo, o fim último, daí vai inferir o bem e o mal, vai inferir a lei, que são orientações racionais, você vai inferir das leis o dever e o direito, vai também trabalhar a liberdade, vai trabalhar também as consequências dos atos livres do homem, vai ter que pensar sobre a virtude, sobre o vício, enfim, tudo isso nós estamos falando de uma moral geral. Quando se fala de moral aplicada ou especial, é importante também dividi-la em duas partes. Uma moral aplicada pessoal e uma moral aplicada ou especial social. Quando se fala de uma moral pessoal, você tem que levar, por exemplo, se você acredita, é claro, Deus em consideração. Quais são os deveres que nós temos para com Deus? Ainda, falando de uma moral pessoal, você tem que pensar sobre os deveres que você tem para consigo mesmo. Ainda, tendo em vista a moral pessoal, você tem que levar os deveres e direitos, levar em consideração, melhor dizendo, os deveres e direitos que você tem para com o próximo, tá certo? Levando essa reflexão para o que nós chamamos de moral social, você tem que levar, por exemplo, em consideração a primeira sociedade que você experimenta, sociedade doméstica, ou seja, a família. Você tem que levar em consideração os vários grupos sociais, por exemplo, a cidade, o estado, o país, o mundo, os vários grupos sociais, os grupos em geral. Tendo em vista o nosso objetivo,
né, o objetivo especificamente falando, que é a verdade e suas implicações, vamos olhar primeiro para a moral pessoal em relação ao próximo. Quando você olha para o próximo, você tem que observar alguns princípios, por exemplo, a justiça, a caridade. Você não pode sair por aí matando os outros, você não pode sair por aí sendo violento em relação ao outro. Quando você olha, por exemplo, para a dimensão do trabalho, né? A dimensão que faz parte da nossa natureza, você não pode olhar para o próximo como se ele fosse uma máquina. Se você é o empregador, você não pode olhar, não é, para o próximo, aquele que trabalha para você, aquele que colabora com você nesse sentido, você não pode olhar para ele como se ele fosse uma máquina. Você tem que respeitar a liberdade do próximo, você tem que respeitar a honra, você tem que respeitar, por exemplo, a propriedade alheia, enfim, uma série de coisas, tendo em vista o próximo. Nosso objetivo específico aqui, que eu quero abordar, é o respeito que a gente tem que ter pela verdade em relação ao próximo. Eu não posso sair por aí mentindo, enganando, tá certo? Eu me lembro de Aristóteles, por exemplo, quando ele dizia, olha, eu sou amigo de Platão, não obstante eu sou mais amigo da verdade. Me lembro também de Santo Agostinho, quando ele dizia que não se pode ser bom amigo dos homens se primeiro você não é bom amigo da verdade. O respeito pela verdade faz parte dos princípios morais, tendo em vista a moral pessoal. Nós temos um fundamento que nós chamamos de fundamento do dever de veracidade. E se você olha para a palavra, por exemplo, a principal ou primeira função da palavra é justamente fazer com que o homem possa se comunicar entre si, comunicar suas necessidades, seus sentimentos, enfim, se comunicar tendo em vista as suas diversas necessidades. Ora, a primeira necessidade, não é, ou a primeira condição, melhor dizendo, para que a palavra cumpra o seu papel é exatamente exprimir a verdade. Se eu tiro da palavra essa função, ou seja, a função de exprimir a verdade, eu devo dizer que eu estou comprometendo a principal condição dela. Eu estou tirando a principal função dela. Então, eu tenho que respeitar o que nós chamamos de veracidade alheia. Eu tenho que falar a verdade em relação ao próximo. É por isso que, se você observar a mentira, ela tem uma tríplice malícia. Ela é mal, portanto, em vários sentidos, mas eu vou destacar 3 aqui. Quando você mente, você viola o respeito que se deve ter ao outro, em relação ao outro. Você desmerece a sua própria confiança. Eu me lembro de um camarada aqui, que o nome agora eu não vou me lembrar, mas me lembro do sujeito. Isso é uma coisa muito importante. É o seguinte, quando você engana alguém mentindo, o que você acha que realmente acontece? Acontece o seguinte, você engana alguém mentindo, o que acontece é que esse alguém confiou em você mais do que deveria. Nesse caso, quem foi realmente o imbecil? Quem foi o verdadeiro idiota aí? Porque se a pessoa confiou em você mais do que você merecia, por isso você a enganou com a mentira, o verdadeiro idiota é você que mentiu. Então, a mentira desmerece a sua confiança. Então, esse é o primeiro aspecto dessas 3 malícias, ou tríplice malícia que eu mencionei há pouco. Outra coisa, a mentira, ela perturba a ordem social. Basta olhar para o que a gente experimenta cotidianamente quando a gente fala sobre o que muitos aí chamam hoje de política. Então, o que a gente percebe muitas vezes é uma mentira, quase que generalizada. Então, por isso a gente percebe essa desordem social, onde a mentira parece se impor. Então, quando você perturba a ordem social, pondo em perigo a concórdia mútua dos homens, você compromete uma série de coisas, e é isso que a gente observa, como já disse, cotidianamente. Terceiro ponto, a mentira, ela degrada moralmente aquele que mente. Quem mente desvia, eu diria, do fim natural a palavra. Ou seja, o fim natural da palavra, que seria expressar a verdade, esse fim natural ele é comprometido. Então, a palavra, eu insisto nesse ponto, tem como principal função, ou primeira função,
expressar a verdade. Então, por isso, a mentira ela é intrinsecamente má e, consequentemente, ilícita. Nesse caso, sua gravidade ela vai ser mensurada, né? Ela vai ser medida, no caso, a partir da gravidade das suas consequências. Quanto mais graves for as consequências, maior então será a gravidade da mentira. Espero que tenha ficado claro essa parte. Tudo isso a gente está falando ainda em relação à moral pessoal. Quando você olha para a moral social, quando você fala de grupos sociais, como já mencionei no início, primeiro que a gente experimenta é a sociedade doméstica, a família. Imagine a família, por exemplo, a sociedade conjugal ou a sociedade paternal. Imagina o casal que não respeita a verdade. Imagina a relação entre pai e filho, onde não há um respeito mútuo pela verdade. Se você observa outros grupos sociais, por exemplo, a escola, a cidade, o estado, o país, se você olha, por exemplo, os grupos religiosos, imagina todos esses grupos sem a verdade. Seria terrível. Imagina, por exemplo, o seu trabalho sem a verdade. Tem um camarada que escreveu muito bem sobre isso, chamado Tom Morris, numa obra que recebe o título de "E se Aristóteles dirigisse a General Motors?", ou a nova alma das corporações, ou a nova alma do negócio, ou dos negócios. Ele, um capítulo dessa obra chamado Dimensão Intelectual do Trabalho, Tom Morris menciona o seguinte: nós precisamos de ideias, assim como precisamos de comida. É claro, em relação à comida, nós precisamos de boa comida. Se você vai se alimentando de uma maneira má, ou seja, se você se alimenta de forma errada, equivocada, você vai se intoxicando com aquilo. E pode acontecer de seu organismo entrar, por exemplo, eu diria em falência, né? E os órgãos vão falindo e você pode experimentar a morte se você não se alimentar bem. Não é diferente em relação à nossa mente, não é diferente em relação à nossa alma. Por isso nós precisamos de boas ideias. E as boas ideias são ideias verdadeiras. As ideias mentirosas, falsas, elas vão nos intoxicando. Nós vamos sendo, portanto, intoxicados pela mentira. Nós precisamos cultivar um ambiente, onde quer que a gente esteja, um ambiente onde as pessoas tenham coragem, possam falar a verdade. Porque onde não há um ambiente para se falar a verdade, é difícil o convívio. Na verdade, é impossível o convívio onde não se preocupa, onde não se respeita a verdade. E é interessante, por exemplo, ainda falando sobre a dimensão intelectual do trabalho, uma das principais metas do bom administrador é justamente identificar e eliminar as fontes de desperdício, de ineficiência. E imagina um ambiente administrativo ou um ambiente corporativo, imagina uma empresa, enfim, onde a verdade é omitida ou onde a mentira vai imperar. Não vai ter, por exemplo, a especulação, a fofoca. Nossa, se perde muito tempo com isso. Quantas pessoas tomaram decisões extremamente equivocadas, levando empresas à falência porque deram ouvidos a fofocas, a especulações, ou seja, a mentira entrou, tomou-se decisões equivocadas a partir dessa entrada e a empresa faliu. Então, um relacionamento, uma empresa, são baseados, que são fundamentados na mentira, é como uma casa construída na areia. Claro, vão vir as tempestades, vão vir os ventos, vão vir as águas, vão investir contra essa casa que foi alicerçada aí na mentira. O que vai acontecer com essa casa? Ela vai ruir, ela vai cair, ela não vai resistir. Portanto, nós devemos alicerçar todos os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, profissionais, enfim, qualquer relacionamento que seja, deve ser baseado na rocha da verdade. Porque quando vier as tempestades, ela não vai cair, ela vai continuar firme, porque está alicerçada na rocha da verdade.
Beleza? Muito obrigado pela atenção. Até breve.